Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, quem achou diz amém. Ô, glória! A versão que eu trouxe é a NVT. Pedi para pôr aqui, por favor. Aleluia. Versão NVT, se tiver, tem. Glória a Deus, igualzinho. Vamos lá, me acompanha ali, por favor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Versículo 7. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O tema dessa mensagem é necessário nascer de novo. E no 3 você vai repetir após mim. 1, 2, 3. É necessário nascer. Mais uma vez, é necessário nascer de novo. Que Deus fale aos nossos corações, essa é a minha oração. O Evangelho de João é um evangelho bastante conhecido, porque apesar de ter algumas partes parecidas com os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João tem a cara do João. João é um sanguíneo e eu me identifico muito com ele. Porque o sanguíneo, a pessoa que é sanguínea, ela tem a necessidade de se autoafirmar, né? Ela se sente. Então, quando João se refere a Jesus, ele diz: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Ele não precisou que ninguém dissesse para ele que ele era um discípulo amado. Ele mesmo afirmou: eu sou o discípulo a quem Jesus ama, e ponto. E eu amo João porque quando ele inicia as suas palavras, né, a revelação de Deus para ele, ele começa no capítulo 1, dizendo que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E quando nós olhamos para o início do Evangelho de Mateus, para o início do Evangelho de Marcos, para o início do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que cada um dá a sua visão acerca do ministério de Jesus. Só que João, ele vai mais no profundo, ele vai mais além. João, quando ele começa a falar sobre Jesus, ele já aponta para a Trindade. O que ele diz? No princípio, antes da criação, oh, aleluia, Jesus já estava lá, oh, glória a Deus. O verbo já estava lá e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Aleluia. Glória a Deus. E eu acho maravilhoso porque João, ele continua a sua palavra dizendo e ele vai afirmando que ele não é digno, que Deus enviou alguém para falar a despeito deles, e essa pessoa é João. Só que quando chega no capítulo 1, no versículo 11, ele diz assim: veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes filhos não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado ou da paixão, da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então nós vamos ver que desde o início do Evangelho de João, nós vamos ver João apontando para a necessidade de um verdadeiro nascimento. Nós passamos mais um pouquinho, vamos ver Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Os teólogos acreditam que foi o primeiro milagre que Jesus se apresentou, se revelou. E nós vamos ver também que João, ele tem uma especificidade com água. Todos os milagres, a maioria das palavras de João acerca de Jesus tem um mistério da água, tem um mistério ali com isso. E quando nós andamos mais um pouquinho, nós chegamos no capítulo 2, verso 13, e a Bíblia diz que era a festa da Páscoa e Jesus sobe para Jerusalém. Eu acho isso maravilhoso.
Porque Jesus sobe para Jerusalém e ele vê que está acontecendo algo que o Pai não se agradava. O que, Raquel, que estava acontecendo? As pessoas estavam fazendo comércio com o templo. Jesus chega, né, com autoridade, aleluia, porque autoridade não é autoritarismo, oh glória a Deus. Ele chega com autoridade e ele muda tudo aquilo que está acontecendo ali. E quando chega no versículo 17 do capítulo 2, a Bíblia diz assim: então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Versículo 20. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo e você reconstruirá em 3 dias. Mas quando Jesus disse, este templo está se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Guarda esse pedacinho do final. Muitos creram nele. E aí, quando nós chegamos no capítulo 3, nós vamos ver que Nicodemos, um fariseu, alguém que estudava a lei de Moisés, alguém que sabia de todos os rituais que aconteciam no templo, aborda Jesus. Um líder religioso. Alguém que já estava inserido em uma esfera da sociedade. Alguém que já estava inserido na religião. E o que me chama a atenção é que Nicodemos não vai procurar Jesus num dia claro, Nicodemos não vai procurar Jesus ao meio-dia ou na hora 9. A Bíblia diz que quando escurece, ou melhor, quando está à noite, ele vai até Jesus procurá-lo. Nós podemos trazer aqui para este trecho que alguém que estava em trevas foi procurar a luz à noite. Isso é maravilhoso. Nicodemos era alguém que cumpria os rituais, que fazia os protocolos, mas ainda estava em trevas. Ele chega até Jesus e diz: Rabi, que significa mestre. Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que o Senhor está conosco. Jesus recebe a palavra de Nicodemos, Jesus entende o que Nicodemos está querendo dizer, Jesus recebe aquilo, só que Jesus, aleluia, eu amo as respostas de Jesus. Jesus não responde da maneira que a gente quer, Jesus não responde da maneira que a gente anseia, Jesus nos responde da maneira que nós necessitamos. Jesus poderia afirmar, é verdade. Porque quando nós lemos aqui no versículo 23 do capítulo 2, a Bíblia diz, muitos creram neles por conta dos sinais que ele afirmava. Jesus podia dizer, não, é verdade, eu estou aqui, eu estou curando, eu estou quebrando tudo no templo, eu estou transformando. Não. Jesus olha para aquele homem em trevas, vou entrar na necessidade dele. Aleluia. E Jesus devolve a resposta. Jesus respondeu, põe aqui para mim, versículo 3. Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Repita após mim, 1, 2, 3. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Isso é uma afirmação. Raquel, mas eu não entendo o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a soberania absoluta de Deus. É o domínio, é o reinado em que Jesus é o rei. Então, quando eu não tenho a compreensão do que é o reino de Deus, eu apenas cumpro rituais, eu apenas estabeleço uma meta. Não, eu vou lá no culto de terça-feira porque é forte.
noite, aí eu vou lá, igual a gente fala lá em Queimados, vou lá para dar uma limpada, mas quando chega na quarta, eu continuo bebendo, eu continuo fumando, eu continuo traindo, eu continuo me prostituindo, porque eu ainda não entendi o que é o reino de Deus. O reino de Deus é algo que está estabelecido. E eu gostaria que você voltasse comigo um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Uma passagem muito conhecida. Jesus está no monte ensinando os seus discípulos. E Jesus ensina acerca de muitas coisas. Fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre jejum, fala sobre oração. E essa passagem é a passagem da oração. Põe para mim a partir do versículo 7. Mateus capítulo 6, versículo 7. Diz assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedires. Aí olha o versículo 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Raquel, eu não entendi, você vai entender agora. Quando Jesus está dizendo que para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo, Jesus está dizendo: eu trouxe para a terra aquilo que eu vi lá em cima. Porque é a primeira vez que nós vamos ver alguém se referindo a Deus como Pai. Oh, aleluia! E quando Jesus começa a ensinar essas pessoas a orarem, ele já está ensinando algo. Ele está dizendo: quando vocês orarem, vocês comecem a oração dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí vem a parte: venha a nós o teu. Venha a nós o teu. O que Jesus está ensinando para os discípulos? A glória. Oh, aleluia. Eu quero que vocês aprendam o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus estabelecido. Venha o teu reino, ou seja, que seja feita a sua vontade, seja feito, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela ficou 15 anos desviada da igreja e ela tem 3 anos que retornou. E ela casou há pouco tempo e o esposo dela não estava conseguindo entender algumas coisas. Eu achei tão bonito porque ela, bem dizer, recomeçando agora, ela virou para o esposo dela e disse assim: fulano, o reino de Deus é perder para ganhar. Porque o que as pessoas... depois que eu me converti, eu perdi tudo. Depois que eu me converti, eu vendia 7 mil, agora eu não vendo nem 1.000. Eu andava com tal roupa, eu tinha tal carro, eu fui perdendo. Não, isso é o reino de Deus sendo estabelecido sobre a sua vida. Porque não adianta você ter e não ter quem governe você. Oh, aleluia! Mas a partir do momento que existe um rei que está sentado sobre o alto e sublime trono, governa a sua vida, você vai ter aquilo que você necessita. Tem uma canção que diz: no mundo busquei, mas não. Canções tão vazias. Me ajuda, gente. Então você veio. É isso que o reino de Deus faz. E me trouxe para perto. Isso. É satisfeito em teu amor. Declare isso: não há nada. Não há nada. Nada. Levanta suas mãos e canta isso.
Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Só mais uma vez, declare isso. Não há nada, nada melhor. Não há nada. Aleluia! Quando você entende isso, você tem uma vida alimentada pela presença do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Quando você entende o que é o reino de Deus, você diz como salmista: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando Jesus encaminha os 70 discípulos, oh glória, em Lucas 10 ele diz: vão de aldeia a aldeias e declarem: é chegado o reino de Deus. O que a igreja cristã Betuel está declarando aqui neste bairro? Eu estava ali sentada, pastor Marco, e Deus me fazia lembrar da passagem de Abacuque, em que o Senhor diz para ele: escreva em letras garrafais, em letras grandes, porque até quem passar correndo vai ver. Deus falava comigo enquanto eu estava sentada ali: atrairei pessoas para este lugar, porque eles verão que o meu reino foi estabelecido aqui. Eu via como se os carros passassem e o olhar das pessoas fossem atraídos para esse lugar, porque o reino de Deus está sendo estabelecido aqui. Aleluia! Quando eu oro clamando: Pai, venha o teu reino, eu estou pedindo o quê, gente? Que o Senhor domine a minha vida, que o Senhor dirija os meus passos. Nós declaramos, como Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós vivemos aquilo que Ele quer. Mas para você fazer parte desse reino, não é só botar uma saia jeans, botar um roupão até aqui, nada conta, mas não é meu mistério. Você precisa nascer de novo. Eu sei que isso não acontece aqui não, só lá no meu país, lá onde eu moro. A pessoa consegue fazer os rituais, mas você vê que ela não nasceu de novo, porque existem coisas essenciais para quem nasceu de novo. Existem coisas que são primordiais. Você olha: nossa, fulano verdadeiramente, fulano nasceu de novo. E para você entrar no reino de Deus, você precisa desse novo nascimento. Raquel, e como? E foi o questionamento de Nicodemos: como pode eu, sendo velho, voltarei para o ventre da minha mãe, tornarei a voltar para o útero da minha mãe para nascer de novo? Jesus: não. Quem não nascer de novo não vai ver. E esse nascimento não é um nascimento horizontal, é um nascimento vertical. O primeiro nascimento que nós tivemos foi o nascimento que nós fomos gerados por um período mais ou menos de 9 meses, que é o certo. Fomos gerados e quando nós nascemos, nós tivemos uma data, o quê? De aniversário, que é a data que determina o nosso nascimento. O nascimento do alto, o nascimento de Deus, aleluia. Eu me lembro quando foi o meu. Eu já contei aqui quando eu preguei em Vargem Pequena. Eu era filha de crente, mas eu não era crente. Um dia, eu indo para o culto, né? Porque a gente gosta do ritual, né? Minha mãe mandou para o culto, eu fui para o culto. Mascando chiclete, que eu era adolescente revoltada. Sou engraçada assim mesmo, né, gente? Eu sentei lá, totalmente contra o protocolo da igreja. Não podia usar tomara que caia, hoje tomara que caia, toda engraçada, olhando o relógio, esperando a hora acabar. E eu me lembro como se fosse hoje, pastor Camilo pregou naquele culto. Vem aqui na frente quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Eu e a minha galera, a gente andava, adolescente anda em bonde, né? Eu andava em bonde. Fui eu e meu bonde. Mais uma vez, vai eu de novo. Quando eu cheguei lá na frente, o pastor Camilo colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: jovem, fala em línguas.
Eu sentia um fogo que subia, que descia, uma coisa. E enquanto eu era batizada com o Espírito Santo, a minha mãe lá no fundo da igreja era renovada pelo poder de Deus. Eu me lembro que eu fui para casa falando em mistério e tentava segurar e a língua não podia ser contida, porque era, aleluia, testificação do novo nascimento. E eu posso testificar e pôr a minha vida em Raquel antes do dia 10 de abril de 2011 e Raquel depois do dia 10 de abril de 2011. Raquel, mas para eu nascer de novo eu tenho que falar em mistério, eu tenho que marchar? Não. Veja o que acontece quando você nasce de novo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Desculpe, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Deus está nos dizendo: o primeiro nascimento foi em trevas porque Adão pecou e toda a posteridade foi condenada. Mas quando Jesus se entrega na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, Ele nos dá a testificação de que os nossos pecados foram perdoados. Aí acontece o que Pedro está dizendo: o nosso Deus que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que o novo nascimento faz. Ele abre a nossa visão, Ele amplia a nossa visão. A nossa visão era assim, Ele amplia a nossa visão. E nós não vivemos mais envolvidos com os embaraços desse mundo. Nós somos envolvidos pelas coisas de Deus. Jesus continua. Nicodemos diz, versículo 4 do capítulo 3 de João: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Eu escrevi aqui para não esquecer. Quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados, pois o nosso nascimento terreno nos fez herdar uma vida pecaminosa. Põe para mim Romanos 3, 23. É uma passagem muito conhecida. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Paulo está afirmando quase o mesmo do que Davi diz em Salmos. Fui concebido em pecado. Raquel, o que você quer dizer quando a Bíblia diz todos? Eu aprendi isso com meu pastor, que a palavra todos significa todos. Não existe nenhum alecrim dourado que foi gerado, oh, aleluia, a não ser Jesus. Na santidade, não, todos pecaram. Então o que acontece? Olha o que João está dizendo. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. E a vida humana que o ser humano, que a nossa mãe nos gerou, é uma vida de pecado. Aleluia. Mas quem pode dar uma vida espiritual? A Bíblia está dizendo com E maiúsculo: apenas o Espírito de Deus. Apenas o Espírito de Deus nos pode dar a oportunidade de nascermos nele. Foi cantado aqui: eu quero nascer no seu Espírito, eu quero matar minha carne. Raquel, por que eu não consigo vencer o vício do cigarro? Raquel, por que eu não consigo vencer o vício da prostituição? Raquel, por que eu não consigo
consigo viver, romper com essas mazelas, porque você não nasceu de novo. Não tem como viver uma vida espiritual sem viver um novo nascimento. Certa vez eu tinha uma amiga que eu consolidava ela era bem mais velha que eu, uns 10 anos mais velha que eu. E ela cheia de conflitos, cheia de coisas, cheia de embaraço. Aí um dia eu conversando com ela de madrugada no Message, na época no Face. Ela falando. Falei, fulana, você se sente amada por Deus? Ela escreveu em caps lock, não. Falei, então vou gastar meu latim mais com você, eu vou encerrar aqui a palavra. Porque se você não se sente amada por Deus, é porque você não entendeu ainda quem Jesus é. Você não nasceu de novo. Então nada do que eu falar para você vai fazer sentido. Porque quando nós nascemos de novo, oh, aleluia, nós nos gloriamos até na tribulação. Porque nós sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência, a experiência, a esperança. Porquanto o amor de Cristo Jesus foi derramado por nós. Quando nós nascemos de novo. Quando nós damos à luz a uma vida espiritual. Até as tribulações produzem para nós um peso de glória eterno. Aí você não consegue. Como é que essa pessoa passou por isso? Como é que fulana conseguiu romper nessa área? Porque ela tem a ajuda do Espírito de Deus. Porque ele nasceu de novo, porque ele foi gerado numa vida espiritual. E não confunda uma vida espiritual com uma vida religiosa. O que Nicodemos vivia era religião, não era um novo nascimento. Porque se ele tivesse nascido de novo, Jesus não o abordaria dessa forma. Jesus está dizendo, eu não quero que você apenas viva a religião, eu quero que você viva, oh aleluia, com completude, tudo aquilo que eu tenho para te dar. Uma vida superficial. Faz igual o trabalho, vai lá, bate a biometria. Não, eu vou lá na escola bíblica, senão o pastor vai ver que eu não fui. Isso aqui não acontece aqui não, só lá no meu país. Quando nós nascemos no Espírito, algo é ativado dentro de nós. E nós somos movidos como se fosse um mecanismo. E esse mecanismo, aleluia, é alimentado pela unção, aleluia, é alimentado pelo fogo, oh glória. É por isso que você orava 1 minuto, agora você ora 5. Você lia um versículo, agora você lê 10. Porque quando você nasce de novo, o Espírito vai te impelindo e vai te levando a níveis que você nunca antes visitou. Gente, eu nem li a Bíblia, filha de crente. Antes de nascer de novo, dava oportunidade, nunca rejeitei não. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu nasci de novo, a necessidade do Espírito ser alimentado foi crescendo dentro de mim. Aí botava as pregações no YouTube, na época que a gente baixava pelo Forshared, sei lá como é que fala isso. Baixava as pregações, ia para o curso ouvindo, botava o Thales no meu MP3 e ia ouvindo, porque o Espírito tem a necessidade de ser alimentado. O Espírito tem a necessidade de ser saciado. Oh, aleluia. Não tem como alimentar o Espírito ouvindo Beyoncé. Não me leva a mal, não vim pregar concerto aqui. Mas é tão certo como 2 mais 2 é 4. Não tem como alimentar o Espírito vivendo uma vida na carne. Quando nós nascemos de novo, algo é ativado dentro de nós. A nossa carne não é morta, porque nós sempre iremos militar contra ela, com a ajuda do Espírito Santo. Jesus está dando essa clareza para Nicodemos, como quem diz assim, Nicodemos, se você nascer de novo, essa vida aí que você leva vai ser apenas como a vida de tantos outros que passaram, tantos outros fariseus, tantos outros escribas, que conheciam a lei, mas não desfrutaram da graça. Se você não nascer de novo, oh, aleluia, você vai viver uma vida de ritual, sem desfrutar daquilo que Jesus tem. Deus me trouxe lá de Queimados para te dizer, Deus tem mais para você. Deus tem mais para se revelar a você.
Ele tem visões para te dar. A Bíblia diz que quando o varão convida Ezequiel para mergulhar naquele rio, as águas se davam pelo tornozelo, e águas pelo tornozelo significa águas que me tocam, mas não me marcam. Aí ele entra mais um pouquinho e as águas se dão pelo joelho, águas pelos joelhos, eu até já sinto alguma coisa, mas ainda não consigo mergulhar. Quando as águas chegam nos lombos, oh aleluia, é o momento da decisão: ou eu volto para a praia, ou eu mergulho nesse rio. Quando Ezequiel é conduzido para o profundo, ele declara: águas que não podiam se dar a nado. E aquele varão conduz Ezequiel. Eu acho isso maravilhoso, porque apesar de ir no profundo, quando ele retorna para a margem daquele rio, o que ele vê? Árvores. E as árvores que estavam à beira daquele rio não eram árvores quaisquer. Eram árvores que tinham folhas que curavam. Quando nós nascemos de novo, nós passamos por esses níveis. Eu entendo que aqui nessa noite existem pessoas que estão com águas pelo tornozelo, águas pelo joelho, águas pelos lombos. Mas existem pessoas que precisam, necessitam mergulhar no mais profundo. Raquel, mergulhar para quê? No profundo, para ficar lá vivendo? Não, mergulhar para ir, ter a experiência com Deus, voltar e ser usado por Deus para curar outras vidas. Nós somos essas árvores que estão plantadas junto às ribeiros de águas. Aqui eu já caminho para o final. Jesus especifica: tem que nascer da água. Repita após mim: tem que nascer da água. Raquel, não podia ser um nascimento qualquer? Eu trabalho numa maternidade. E as crianças ficam, dentro do ventre da mãe delas, dentro de uma bolsa que contém qual líquido? Amniótico. Então, quando aquela bolsa rompe, nós chamamos de bolsa rota. O paciente está com bolsa rota de 2 horas, 3 horas. Tem um tempo específico para aquela criança ficar ali. Porque a partir do momento que a bolsa rompe, a criança fica sem oxigênio e ela não pode mais ficar ali. Só que olha o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Você precisa nascer da água. Viver uma vida na água. Primeiro símbolo que a água traz para nós: purificação. Nós não cantamos por onde o rio passar. O que o rio faz? Tudo vai transformar. Canta comigo. Pois leva a vida. E esse rio? Canta com vontade. Não só ver o rio passar, olha a necessidade. Declare isso: eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Declare: tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Entendeu a necessidade de nascer na água? Quem nasce na água, mergulha na água, bebe da água, oh, aleluia, é movido por essa água. João 10:10, coloca aí para mim, vou ler aqui rapidinho. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Propósito do inimigo. Qual o propósito de Deus? Jesus: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Na versão Almeida Corrigida vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Quem nasce da água, nasce para uma vida abundante. Aleluia. Quem nasce da água, nasce para uma vida que não se esgota. Nasce para uma vida que não se acaba. Nasce para uma vida, como nós declaramos aqui, que enquanto o rio está passando, aleluia, tudo vai transformando, tudo vai purificando. Quem está com sede vai saciando. Esse rio está aqui. Esse rio se chama Jesus. Tem que nascer na água por quê, Raquel? Para viver ligado nesse rio. João 4, versículo 13, Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Jesus estava dizendo sobre a água do poço de Jacó. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Nascer da água para quê? Para ser purificado? A Bíblia diz, eu amo Pedro. Jesus está lá fazendo ritual, né? Lavando os pés dos discípulos. Pedro, não, mexe, não precisa fazer isso não. Quando Jesus fala, Pedro, o que eu faço agora? Você só vai entender lá na frente. Me lava todo, joga essa água toda e me dá um banho. E nós somos assim, não é? Quando nós experimentamos dessa água que sacia a sede. A água que o mundo não pode dar. A água que o dinheiro não pode comprar, a baixúria. A água que dinheiro nenhum pode comprar. Essa água vem do trono de Deus. É a água que Jesus nos dá. Eu preciso nascer da água porque... Não vou me aprofundar nisso aqui porque eu não sou tão inteligente assim. Mas a Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando nós nascemos da água, acontece com a gente o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela não só bebeu da água da fonte, ela saiu anunciando aquilo que a fonte fez com ela. Aleluia. E aí o que acontece quando nós nascemos de novo? Nós bebemos da água, nós ativamos a água dentro de nós e nós somos, oh aleluia, fonte que jorra da água que vem de Deus. É por isso que essa pessoa do trabalho gruda do teu lado, porque ele vê que você é fonte. É por isso que a sua vizinha te para quando você está saindo com pressa, porque ela vê que você é fonte. Oh aleluia. Quem é fonte tem cheiro de fonte, tem cara de fonte. Quem é fonte tem aquilo que o mundo necessita. Outra coisa que Jesus especifica, e agora eu prometo que eu termino. Lá na igreja a gente fala que quando a pessoa fala que vai terminar é porque ela não vai terminar. Mas eu não vou fazer isso aqui. Tem que nascer do Espírito. Repita após mim. Tem que nascer do Espírito. Fala mais forte. Tem que nascer do Espírito. Não é só da água não. Tem que nascer do Espírito também. Abre comigo em Romanos. Capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei
do pecado que leva à morte. Vou repetir. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Quem nasce do Espírito, nasce livre da condenação eterna. Vou repetir, aleluia. Quem nasce do Espírito, nasce livre da condenação eterna. Por que os anos passam e existem pessoas que ainda estão cativas, não conseguem se sentir liberadas, não conseguem se sentir perdoadas, não conseguem viver o que Jesus diz para muitos pecadores que estavam ali na Bíblia: vai, não peque mais, vai, viva a sua vida. Por que as pessoas não conseguem? Porque não nasceram do Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Não tem condenação. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida já libertou vocês do pecado. Aleluia. Existia uma lei sobre nós. E essa lei era de condenação eterna. Só que quando nós recebemos Jesus, como João diz, todos, pois, quanto receberam, tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem recebe Jesus, recebe a gratificação e a ativação da liberdade em Deus. Eu nasço do Espírito, não apenas para nascer do Espírito, mas para ter uma vida controlada por Ele. Abre aí comigo, versículo 5. Romanos 8, 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Por que eu preciso nascer do Espírito? Para ter uma vida controlada por Ele. Enquanto eu não tiver essa mentalidade de que eu tive um novo nascimento, eu vou continuar fazendo aquilo que eu quero. Vou continuar fazendo a minha vontade. Mas quando eu nasço no Espírito, eu tenho uma vida controlada pelo Espírito. Mente, corpo, alma, tudo vai ser controlado pelo Espírito de Deus. Se coloca de pé. Por que eu preciso nascer do Espírito? Para ter a identidade formada em Deus. Como eu falei aqui da minha amiga não tinha uma identidade de filha, de paternidade gerada, porque ela não nasceu de novo. Eu oro para que isso aconteça. Olha o que diz o versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para você conseguir assumir a sua identidade, para você conseguir sentir que de fato você tem um pai, você precisa nascer no Espírito. E isso vai ser gerado em você. E olha o que o texto continua dizendo. Versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória.
Raquel, como eu faço para nascer de novo? Nasce de Deus. Raquel, como eu faço para nascer de Deus? Aceita Jesus. Raquel, mas eu já sirvo a Deus há muitos anos, mas talvez você era uma Raquel na vida, filha de crente que não era crente. Talvez você cumpria os protocolos como Nicodemos, mas andava em trevas, anda em trevas dentro da igreja. E Deus me trouxe aqui para te dizer, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai poder ver o reino. Quem não nascer de novo não vai poder entrar no reino. E aí entra aquilo que Jesus disse: Senhor, no teu nome eu orei, no seu nome eu preguei, no seu nome eu fiz grandes obras. E aí Jesus diz no grande dia: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Aleluia. Quer entrar no reino de Deus, seja conhecido por Ele como um filho que de fato nasceu de novo, como um filho que de fato viveu uma vida regenerada e ativada pela presença do Espírito Santo. Eu quero agradecer a minha oportunidade e dizer que todo dia nós temos a oportunidade de nascer de novo. Que essa noite seja a sua oportunidade de nascer em Deus, nascer na água e nascer do Espírito. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.